Vereador Alessandro Guedes, se Vossa Excelência pretende falar, é bom o senhor abrir o seu microfone. Abriu, senhora presidente. Não, tem Vossa Excelência a Senhora palavra. presidente, só antes do meu tempo no grande expediente, eu queria perguntar para a senhora se já teve a homenagem do minuto de silêncio ou ainda não. Ainda não teve, porque ninguém se manifestou ainda pedindo. Tá, depois eu quero Mas fazer, senhora presidente. se Vossa Excelência pretende fazer, eu posso fazer ao final do grande expediente. Sim, vou querer fazer. Então, vou iniciar minha fala. Primeiro, agradecer, senhora presidente, pela fala, agora nesse momento. Vereador Alessandro Guedes fechou o seu microfone novamente. O senhor vai ter que começar a sua fala e eu peço que seja restituído o tempo do vereador. Aí, presidente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela compreensão. Nessa tecnologia, estamos aprendendo a lidar ainda à distância. Mas, senhora presidente, primeiramente eu quero agradecer, né, dizer que falar no grande expediente demora bastante tempo, porque tem que circular todos os nomes da Câmara Municipal, e aí a gente espera sempre para trazer algum tema importante para poder fazer o debate aqui na Câmara, né? E hoje, em primeiro lugar, eu queria trazer aqui a minha manifestação de apoio total e restrito, de muita energia positiva e força, para o prefeito Bruno Covas, para o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, que se encontra numa situação extremamente difícil, todos nós sabemos, e luta contra uma doença terrível. E quero cumprimentá-lo da forma guerreira que luta, altiva, de cabeça erguida, sempre com muita coragem e transparência, trazendo para a sociedade a sua situação. E eu tenho certeza e desejo que ele saia dessa o quanto antes. Quero deixar meu registro, mandei uma mensagem para ele de apoio, inclusive, senhor presidente. Eu acredito que ele fez correto de se afastar da prefeitura, ele tem que se afastar mesmo, tem que se dedicar um pouco à sua saúde, ele tem família, tem filho, tem amigos, ele tem que pensar um pouco nele, senão é ruim, é perigoso. Então, eu acho que ele fez o movimento adequado de se cuidar. E o vice-prefeito Ricardo Nunes terá condições aí de dar sequência ao trabalho para o qual foi eleito. Senhora presidente, agora, né, trago essa mensagem de apoio aqui do governo municipal, ao prefeito, e queria trazer aqui uma mensagem de tristeza, uma mensagem de revolta, uma mensagem de dor em relação ao governo federal do presidente Bolsonaro. Infelizmente, a gente não tem um presidente capacitado para dirigir uma nação como a brasileira, uma nação tão importante nesse mundo. Nós sabemos que o Brasil, que está entre as 11 economias maiores do mundo, o Brasil, que tem assento no G20, o Brasil, que já foi respeitado pelo mundo inteiro, hoje, infelizmente, a gente não passa de um país da piada, um país que tem um pária no comando e perdeu o respeito internacional de uma forma totalmente equivocada, senhor presidente. E um presidente que é genocida, né? Fala-se muito que ele é genocida, alguns até sofrem processo, mas de fato é. Mais de 411 mil mortos já por essa Covid-19, e em um determinado momento ele disse, e daí, eu não sou coveiro, isso é só uma gripezinha, não vai chegar a 800 mortos, e a gente chegou a bater a casa dos 4 mil num dia, e já somos mais de 411 mil. Famílias desoladas, que não precisavam estar desoladas se o combate à pandemia tivesse sido equilibrado, justo. Certo que perderíamos algumas vidas, mas com aquele combate seguro não seria tantas. Eu particularmente perdi um amigo de 20 anos, um assessor do nosso mandato, uma pessoa guerreira, trabalhadora, que lutava muito por justiça social, morador da Zona Sul da cidade de Ademar, o Alessandro Mochelli, 45 anos de idade, família linda, casado, 3 filhos, inclusive 2 dos filhos dele têm a idade dos meus, 12 anos, e o outro tem 4, 5 anos. Então, o senhor imagina como ficou essa família totalmente lacerada por causa dessa doença, e não precisava ser assim, se a gente tivesse um combate na pandemia sério, se a gente tivesse comprado vacina quando nos foi ofertada.
não precisaria ter morrido tantas outras pessoas, como morreu também ontem, antes de ontem, o Paulo Gustavo, um ator brasileiro, orgulho do povo brasileiro, comediante e um artista com uma capacidade incrível, mas infelizmente a Covid levou. Então, eu queria aqui, senhor presidente, falar que o presidente Bolsonaro busca, o que ele busca com tudo isso, e na fala de ontem, agredindo a China. Poxa, a China é nosso parceiro comercial, é o principal parceiro comercial, ajuda a economia brasileira. Aí ele agride a China e, além de ela ser nosso principal parceiro comercial, ela é quem nos fornece os insumos para a produção de vacina da Fiocruz e do Butantan. Como a gente vai agredir aquela mão que está nos ajudando? E de uma maneira irresponsável, que um chefe do Estado nunca deve agir dessa forma, de uma maneira irresponsável. Então, ele tenta causar esse caos social, ele aposta no caos, que vai dar errado, que não vai ter vacina, que o povo vai para a rua, vai saquear supermercado, que vai ter briga entre bolsonaristas e antibolsonaristas nas ruas, para ele tentar, senhor presidente, por isso que ele trocou os comandos das Forças Armadas, para ele tentar dar um golpe de Estado. Está claro isso. Está mais do que claro isso. O que ele busca é um caminho para tentar se perpetuar no poder através de uma ditadura. Agora, todos nós sabemos que, e isso vale para aqueles que defendem o governo Bolsonaro, a história vai ser implacável com esses defensores. Aquelas pessoas que têm coragem de subir no púlpito, de pedir a palavra, de falar em defesa de um governo genocida como esse, a história será implacável. Não tenho dúvida disso. E a gente entende aqueles que apoiaram ele há 3 anos atrás. As pessoas tiveram seus motivos, acreditaram que ele seria um outro presidente, acreditaram que seria um presidente com responsabilidade, acreditaram que seria um presidente que não ia ficar ali governando para proteger a sua família, para governar para milicianos. Acreditavam que ele seria um presidente da República que contemplasse a expectativa que eles tenham. Agora, as pessoas que insistirem nesse governo totalmente desastroso do nosso país serão corresponsáveis, sem dúvida nenhuma. E nessa hora o que a gente tem que pensar não é em compartilhar secretaria, ministério, participar de governo, não. O que a gente tem que pensar é na democracia, no bem do povo brasileiro, já que a nossa democracia, sem dúvida nenhuma, está em risco. É só a gente olhar para a situação que está na nossa Amazônia, que estava até pouco tempo nosso Pantanal, que sofre os indígenas lá no norte do nosso país. O delegado da Polícia Federal, nomeado por este governo, que resolveu denunciar o ministro do Meio Ambiente, que apoia a derrubada da Mata Atlântica, foi retirado pelo governo para que não fale mais. Então, umas coisas absurdas que o mundo vê, já começa a criar obstáculos para produtos brasileiros. Eu acho que foi ingleses que já anunciaram que deixarão de consumir alguns produtos e importar alguns produtos brasileiros por causa da política do meio ambiente que não existe no Brasil. Ou melhor, existe uma política de destruição. E você vai vendo aonde vai dando isso. Além de agredir o meio ambiente, vai agredindo a economia, o emprego. A gente não gera emprego, infelizmente. A gente não se preocupa em girar a economia, incluir as pessoas. A gente tem um presidente incapaz. Ele é incapaz. Ele deveria ser interditado, removido de lá, e pela incapacidade dele. Vacinas. Hoje o ministro estava falando das vacinas na CPI, o ministro Queiroga. Fugiu, escapou de várias perguntas e tal. Mas o que vale nós prestarmos atenção é que foi ofertada uma quantidade de vacina no Brasil e o Brasil agiu como se, opa, nós temos dinheiro, eu vou comprar de quem eu quiser. Não, mas só nós temos para vender. Não, eu não vou comprar de você, não quero discutir com você. Essa cláusula contratual, poxa vida, não precisávamos ter perdido tanta gente por falta de vacina. 70 milhões de doses da Pfizer foi oferecido ao Brasil, o Brasil não quis. E a semana passada montou lá uma fanfarra para receber 1 milhão de doses, como se fosse a coisa mais extraordinária do planeta, e não é. É um governo de incompetentes, inconsequentes e tantas outras coisas, como a gente sabe e já falou aqui. Além de tudo isso, nesse lidar com a pandemia, o presidente é um causador de aglomeração, sendo que todo dia, todos os especialistas, a ciência diz que nós não devemos aglomerar. Todos nós estamos vivendo em situação, a Câmara está trabalhando remotamente para que a gente não aglomere 55 vereadores.
tantas ações têm sido feitas para tentar desestimular a aglomeração e o presidente sai aglomerando. Um presidente que não usa máscara, e ao você usar a máscara, você demonstra para as pessoas a seriedade daquele assunto. Hoje, lá nos Estados Unidos, o Trump, quando falou que uma combinação não era remédios, uma combinação química que envolvia detergente, desinfetante, matava o coronavírus, milhares de pessoas passou a consumir aquilo. Olha como o presidente sinaliza e algumas pessoas acreditam. Aqui, quando o presidente não usa máscara, por que meu vizinho usará? Não tem sentido. Algumas pessoas falam, reconhece que o presidente é um louco, mas outras pessoas falam, não, eu acredito no que ele está falando. Então é um presidente que não constrói, destrói, infelizmente. Ele busca o caos social como tempestade perfeita, como eu já falei, para tentar um golpe de Estado. Espero, como o Trump tentou também no finalzinho do governo dele. E agora o Biden dá um show lá nos Estados Unidos, com ações históricas. E a ação histórica de ontem do Biden foi o apoio à quebra da patente da vacina para que a vacina chegue para todos, incluindo os pobres que têm direito, incluindo os pobres do país inteiro que não têm chegado essa vacina e estão morrendo aos milhares, aos milhões. Então, a quebra de vacina de patente nesse momento é uma questão humanitária. E nós não tivemos coragem de assumir e apoiar essa posição lá da Índia, lá atrás, mas agora o Biden, presidente dos Estados Unidos, demonstra o apoio a isso. É uma coisa histórica, maravilhosa, que a gente espera sinceramente que avance. Então, o presidente que trocou o comando das Forças Armadas, mas acredito nas Forças Armadas brasileiras, que dizem que respeitarão a Constituição, e é isso que todo brasileiro quer. Porque quando o Trump tentou usar as Forças Armadas nos Estados Unidos para tentar se manter, e era esse o caminho que ele queria seguir, para se manter no poder, as Forças Armadas americanas foram responsáveis e cumpriram o seu juramento à Constituição. E a gente sabe que os nossos comandantes, nossos militares, toda a Força Armada brasileira também respeitarão a Constituição e não deixará com que esse plano golpista, ditatorial, avance. Nós não somos respeitados por nenhum país internacional, infelizmente. O mundo inteiro trata o Brasil como uma pária. O Brasil já foi respeitado, que já ajudou a intermediar, acabar com guerras. Hoje, infelizmente, ninguém atende um telefonema, as fronteiras do mundo estão fechadas para qualquer brasileiro que queira sair do nosso país. É o ponto que nós chegamos. E para coroar isso, essa preocupação minha, esse presidente defende o voto impresso. O voto impresso, o Brasil tem um sistema eleitoral um dos mais respeitados do mundo, já foi auditado várias vezes, já foi feito e explicado, feito todos os anos, todas as eleições, competições aí entre hackers para ver se alguém consegue furar a segurança da urna eletrônica, não consegue. Um presidente que foi eleito por essa urna eletrônica diversas vezes, que tinha 28 anos de deputado, um presidente que tem os filhos eleitos por essa urna eletrônica, um presidente que foi eleito na última eleição por essa urna eletrônica, agora tem coragem de questionar o voto impresso, porque esse impresso é o voto eletrônico, porque é o impresso que interessa, que fica fácil manipular. Transporte de urna, voto no papel, anula um voto porque ele escreveu em duas caixinhas lá de resposta, enfim, fica muito mais fácil manipular o voto impresso, e é esse o objetivo também do Trump nos Estados Unidos, que não avançou, ele defendia isso. Mas eu sou um democrata, defendo a democracia. Estou vendo que falta 2 minutos para mim aqui, vou acelerar para dizer o seguinte, senhor presidente. Nós temos a oportunidade o ano que vem de tirar o Bolsonaro nas urnas, que é da forma correta de se fazer, nas urnas. Mesmo do jeito que ele entrou, nós temos a chance de tirar eles. E a chance é de todos os brasileiros, de todos os partidos, PT, PSDB, PDT, PSD, PSB, PROS, PRB, PSOL, todo mundo que tem compromisso com a democracia tem que ter um objetivo único, de derrotar esse modelo Bolsonaro e tudo que ele representa no seu processo de reeleição. É isso que tem que ter. Um compromisso único, que se convergir num segundo turno um Bolsonaro contra qualquer um que vai defender a democracia, estaremos do lado da democracia.
eu estarei do lado da democracia, seja o candidato que for do lado e oposto a ele, seja de qual partido for. Se defender a democracia, eu estarei do lado de lá. E nós, do Partido dos Trabalhadores, já escolhemos o nosso candidato. O melhor presidente que esse país já teve, um homem que elevou o Brasil a um patamar de respeito mundial, um homem que deixou o brasileiro sonhar e realizar seus sonhos, um homem que melhorou a qualidade de vida das pessoas, um homem que formou um governo de coalizão que envolveu vários partidos progressistas, um homem que investiu no combate à corrupção como nunca investiu antes e não interferiu quando a corrupção estava sendo combatida, o homem que pregou e criou a plataforma da transparência no Brasil para que tivesse acesso a dados, desde cartão corporativo, a viagem, ao que come, ao que não come. Estou falando do nosso presidente Lula, do presidente candidato que será do nosso Partido dos Trabalhadores. Estaremos com ele, com fé em Deus, ganharemos a eleição e poderemos aí devolver o Brasil para um governo popular e que inclua o povo no orçamento como um ator e não como um coadjuvante, um protagonista e não um coadjuvante. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo, senhora presidente. Eu quero aqui mais uma vez agradecer e dizer que o ano que vem é a democracia contra o retrocesso e a ditadura e essa pretensão representada pelo governo Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente.